Sabe aquele livro enorme, super denso, que muitas vezes parece bem distante do nosso dia a dia? Pois é super comum a gente pensar no Código Civil brasileiro como um amontoado de regras áridas. Mas se a gente olhar de perto, ele é, na verdade, um verdadeiro manual de instruções para os maiores e mais profundos mistérios da vida. E hoje, a nossa análise vai focar exatamente no ato final, a morte e tudo aquilo que vem no milissegundo seguinte, a famosa sucessão. Afinal, como o direito lida com o fim da existência? Como é que casas, contas bancárias e legados trocam de mãos no exato instante em que um coração para de bater? Pode parecer roteiro de cinema, mas a lei tem respostas muito concretas e até surpreendentes para tudo isso. Bom, vamos direto ao nosso roteiro. A gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, o fim da existência. Segundo, a abertura da sucessão. Terceiro, o processo de ausência. Quarto, o fenômeno da comoriência. E, por fim, as referências e o aprofundamento. Vamos lá. Ponto 1. O fim da existência. A gente começa pelo nosso primeiro grande mistério jurídico, o Marco Zero. Porque, olha só, para que qualquer regra de sucessão comece a valer, a sociedade precisa de um ponto de partida inquestionável. E essa regra de ouro está lá, logo no artigo 6º do Código Civil. A frase é super direta e de uma clareza cortante. A morte põe fim à existência da pessoa natural. É aqui que a lei traça a linha de chegada. Antes desse momento, o indivíduo é um sujeito cheio de direitos, que pode comprar, vender, assinar contratos. Mas no segundo seguinte, a existência civil encerra o seu capítulo principal. O foco do direito muda completamente do indivíduo ativo para a proteção do legado dele e o encerramento das pendências que ficaram. Isso ilustra brilhantemente o contraste entre a realidade biológica e aquelas ficções jurídicas que o direito precisa criar para resolver problemas práticos. De um lado, a gente tem a chamada morte real, que é incontestável, confirmada ali pelo exame do corpo físico. Mas e quando não tem corpo? Do outro lado, entra a morte presumida. Essa é uma sacada legal, fascinante, para quando alguém simplesmente some, num desastre, por exemplo, sem deixar vestígios. A lei não pode deixar a família e o patrimônio dessa pessoa flutuando num limbo para sempre, né? Então, quando as circunstâncias apontam fortemente para o falecimento, o direito presume que a morte aconteceu. Assim, a vida de quem ficou pode finalmente seguir em frente. E para transformar essas duas realidades, a real e a presumida, num papel oficial, o sistema jurídico oferece 2 caminhos bem diferentes. O caminho padrão que a gente conhece é o registro de óbito, feito lá no cartório depois que o médico atesta a morte real. É basicamente a burocracia do luto. Mas e no segundo caso? Aí entra a justificação judicial da morte, baseada no artigo 7º. Vamos imaginar um caso extremo, um naufrágio no meio do oceano ou um incêndio gigante. A chance de sobrevivência é 0, só que resgatar o corpo é impossível. O juiz, então, analisa as provas e testemunhos e justifica legalmente que sim, aquele fim de fato aconteceu. Mas espera, porque o artigo 12 traz uma reviravolta maravilhosa. A gente acabou de falar que a morte põe fim à pessoa, certo? Bom, mais ou menos. O parágrafo único desse artigo garante que certos direitos de personalidade continuam super protegidos mesmo depois da partida. O corpo físico se foi, claro, mas o eco jurídico da pessoa continua soando. Isso significa que coisas como a honra, a imagem e o nome do falecido seguem blindados pela lei. A família pode, com toda certeza, processar alguém que ofenda a memória de quem já morreu. É a prova de que o respeito à dignidade humana vai muito além da própria vida. Vamos para o ponto 2, a abertura da sucessão. Agora que a gente entendeu o fim da existência, vamos ver o gatilho invisível que transfere uma vida inteira de conquistas. O ponto crucial aqui é a mágica instantânea do artigo 1784. A sucessão não fica esperando o atestado do cartório, não aguarda ninguém ler o testamento, nem um advogado dar entrada no processo. Não. A herança é transmitida no exato milissegundo do falecimento. É automático. O patrimônio muda de mãos numa fração de segundo, indo direto para os herdeiros. Isso garante que nenhuma casa, conta ou até mesmo dívida fique sem um dono, nem por um piscar de olhos. O inventário, que dá tanta dor de cabeça depois, serve apenas para oficializar aquilo que, na prática, o direito já resolveu invisivelmente. Ponto 3. O processo de ausência. Certo, mas como a lei lida quando alguém simplesmente desaparece sem deixar rastro? Como a gente administra os bens de um verdadeiro fantasma? O Código Civil é extremamente metódico e divide isso em 3 passos. Passo 1. A curadoria.
Nos primeiros momentos, a lei só nomeia um cuidador para os bens, apostando que a pessoa pode voltar amanhã. Se os anos passam e nada, vamos para o passo 2, a sucessão provisória. Aqui, os herdeiros começam a usar os bens, mas com um monte de amarras. É tipo uma fase de testes. E, finalmente, depois de anos de silêncio absoluto, a lei encara a realidade com o passo 3, a sucessão definitiva. Os herdeiros ganham posse total e o ausente passa a ser tratado, para todos os efeitos, como falecido. E é aqui que chegamos no nosso maior e se. Imagina só a cena. Anos de desaparecimento se passaram, as 3 fases terminaram, a herança foi toda dividida, a vida seguiu e, de repente, a pessoa presumidamente morta abre a porta da frente e entra em casa. Como é que a lei desfaz tudo isso sem causar um caos irreparável na vida de todo mundo? A resposta mágica é o artigo 39. Ele é literalmente a nossa rede de segurança jurídica. Ele cria regras para proteger quem agiu de boa fé. Pensa bem, se durante esses anos todos de ausência, os herdeiros venderam uma casa para um comprador que nem imaginava essa confusão, esse comprador inocente está totalmente protegido. O ausente que voltou tem todo o direito de pegar os bens de volta sim, mas só no estado em que eles se encontram agora, ou então pegar o dinheiro do que já foi vendido. A lei tem que equilibrar o direito de quem voltou com a segurança de quem comprou. Sem isso, ninguém jamais compraria um imóvel com histórico de herança e o mercado simplesmente travaria. Avançando para o nosso ponto 4, o fenômeno da comoriência. Vamos ver como as coisas ficam em um cenário extremo que cria um verdadeiro paradoxo de tempo. Imagina um acidente bem grave, de carro, ou um desastre natural, onde marido e mulher perdem a vida no mesmo evento. Lembra que a sucessão acontece no milissegundo da morte? Então, se o marido faleceu 1 minuto antes, a herança vai para a esposa e depois para a família dela. Se for o contrário, a rota do dinheiro muda completamente. Mas, e quando os peritos não conseguem de jeito nenhum montar esse quebra-cabeça e descobrir quem se foi primeiro? Aí entra o artigo 8º com a comoriência. Diante desse mistério insolúvel, a lei bate o martelo e presume que ambos faleceram exatamente juntos, simultaneamente. E a consequência prática desse empate técnico é fantástica. Já que é impossível provar quem sobreviveu, a regra dita que não existe transmissão de bens entre eles. De jeito nenhum, as heranças não se cruzam. O patrimônio de um vai direto para os próprios herdeiros dele e o do outro vai para os herdeiros do outro, sem misturar. Isso é genial porque evita aquelas disputas judiciais eternas baseadas em pura especulação de quem morreu primeiro e impede que o acaso de uma tragédia acabe deixando uma parte da família rica e a outra sem nada. Por fim, ponto 5, referências e aprofundamento. Para quem quiser investigar essas regras mais a fundo, estes são os manuais essenciais. A fonte de tudo, claro, é o Código Civil. Mas como o texto da lei às vezes precisa daquela tradução, a gente tem obras doutrinárias incríveis. O manual do Flávio Tartucci é super didático, e as coleções do Carlos Roberto Gonçalves, do Fagias e Rosenwald e da Maria Helena Diniz são, sem dúvida, a espinha dorsal para entender não só o como, mas os grandes porquês históricos por trás dessas regras de personalidade, ausência e sucessão. E a gente encerra essa explicação com uma provocação. A gente viu lá no começo que a regra de ouro é: a morte põe fim à pessoa natural. Mas, quando a gente olha como a lei faz malabarismos para proteger a honra, o nome e a imagem de alguém num futuro indefinido, fica a dúvida, né? Se o direito protege ativamente a personalidade muito além do fim biológico, a nossa existência perante a sociedade realmente acaba com a morte física? Ou a gente continua vivo através da força da lei? É uma linha muito tênue e fascinante entre o código jurídico e a memória humana. Fica aí o questionamento para a gente continuar pensando. Um grande abraço e até a próxima. Que gostoso!